Porque essa doença, ela mexe com o corpo inteiro e age principalmente no nosso modulador de dor, né? O que é isso, doutor Daniel? Vamos ver aqui. Na situação normal, nós temos estímulos periféricos chegando ao corpo, entrando pelos nervos periféricos. Nós vamos ter a percepção da experiência de dor no cérebro. Tem um sistema normal no nosso corpo que modula as informações. Em todas as etapas desse processo da entrada da informação de dor, ela é modulada. E é como na fibromialgia, é como se isso estivesse mais intenso, mais intensificado. Esse sistema está um pouco lento ou funcionando de uma forma abaixo do esperado no paciente com fibromialgia, um pouco saturado. Entendi. Então, acaba existindo uma amplificação dos estímulos periféricos. O paciente sente, às vezes, uma contratura muscular que ia gerar uma dor habitual em alguém que não tem a fibromialgia. No paciente com fibromialgia, aquilo cronifica com mais facilidade, gera uma repercussão maior. E gera sintomas, isso é muito importante, a fibromialgia não é uma causa de dor, ponto. Ela causa sintomas que fazem parte da síndrome, do conjunto da doença, que afetam o humor. Não tem como alguém com fibromialgia não ter uma alteração na esfera da ansiedade, porque faz parte da fadiga. O sono não reparador, o paciente dorme e fala, mas você dormiu 7, 8 horas. O paciente fala, parece que eu acordei de manhã esmurrado, moído, eu não repousei. O sono profundo, ele está encurtado e um pouco contaminado, o sono que a gente sente que descansou. E é frequente os pacientes se queixarem de esquecimentos. Os pacientes com fibromialgia têm a memória normal, mas a função que nós chamamos de função executiva, que é o nosso processamento da informação online, que é onde a gente está conversando, a nossa atenção, vamos dizer assim, ela está um pouco prejudicada. Na literatura americana, os americanos usam até um termo, o fog da fibromialgia, né? Como se fosse um nevoeiro, o paciente ficar desatento, e ele acaba dizendo para o médico que tem alteração de memória. Isso é muito comum. Doutor, sobre isso tem uma pergunta da internet que chegou agora. A Laís, olha, ela está dizendo, a dor é o único sintoma da fibromialgia? Então, quer dizer, não, né? Existem outros, né? Tudo isso que a gente falou aqui entra como sintoma na hora do diagnóstico da fibromialgia. O diagnóstico, inclusive, o jeito mais atual de se ver a fibromialgia leva em consideração com peso de diagnóstico esses sintomas além da dor. É claro que eu posso ter um doente em que a alteração de sono é muito importante, pode ser talvez o sintoma mais incapacitante, e aí no tratamento eu posso querer focar primeiro no sono e depois, secundariamente, na dor. Em alguns doentes, a ansiedade, alguns doentes eles vêm falando que estão esquecidos, você vê que o paciente tem dor crônica, e você começa a examinar e você vê que o paciente tem fibromialgia. E além de tudo isso aí, então, tem a dor, né? E a dor espalhada pelo corpo inteiro. E essa dor tem alguns pontos específicos ou ela é completamente difusa no corpo, não dá para saber onde ela vai acontecer? O difuso, que a gente diz que é uma dor difusa, não quer dizer que o paciente tem dor no corpo inteiro o tempo todo sempre. É muito comum a dor migrar. Ela tem uma certa predileção pelo agrupamento muscular mais axial, que nós falamos. Então, cintura escapular, pélvica, região lombar, dorso, mas pode afetar também os membros. É muito comum os membros e é muito comum os pacientes terem dores cervicais e se queixarem de dor na cabeça. Isso é muito comum, sensação de aperto na cabeça. O paciente pode ter 2, 3 meses uma dor mais no ombro e aí depois a dor fica um pouco mais na região lombar. Tem um certo padrão que pode ocorrer que é de migrar. Esse é o padrão mais comum, é o mais habitual. Tem mais uma dúvida que está chegando agora, vamos dar uma olhada aqui, da Padilha Dutra. Ó. Sofro com fibromialgia e tenho parentes que também sofrem com essa doença. A fibromialgia é hereditária? O Padilha tinha mandado essa pergunta para a gente no Falicom e a gente está reproduzindo aqui a reportagem, a pergunta que chegou pelo Falicom. É comum? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Existe uma maior chance, se você tem fibromialgia, de que pessoas da sua família têm. Existem estudos bem clássicos mostrando que a chance de existência da fibro na família é maior quando tem alguém já diagnosticado. Mas não é hereditário no sentido de ter um gene específico que você tem ou não tem, e aí você passa para o seu filho ou não, e se ele tiver o gene, não é um gene, é uma doença que se chama poligênica. A gente sabe até que existe até uma influência do meio, né? Os nossos genes podem ser influenciados por estímulos do meio, estresses do meio. E eles deixam marquinhas no nosso material genético, chamado de epigenética. Então, os pacientes com fibromialgia têm até alterações epigenéticas. Ou seja, a resposta é sim, tem uma maior chance na família, mas não é algo relacionado a um gene específico. O gene da fibromialgia não existe isso, não tem.